Olá pessoal, tudo bem? Gente, vou fazer mais um vídeo daqueles de registro de fatos, de ocorrências, coisas que têm sido explanadas, que têm sido descobertas e que vale a pena eu registrar como informação para que meus advogados, as pessoas que possuem formação na área de direito, na equipe jurídica, minhas amigas e amigos que eu confio que também foram acusados falsamente por essas pessoas que sabem que eu sou uma pessoa de bem, que também possuem processos, né, para me ajudar, para abrir, notificar sobre essa situação, se defender na justiça, né, de forma coletiva é o que a gente também busca, fazer a nossa defesa, ter o direito de defesa das acusações que fizeram contra nós, seja de conspiração política e etc, que inventaram. Pessoal, tenho que explicar algo a vocês, né? Que foi um dado que surgiu hoje, possivelmente porque eles estão desesperados, vendo que estão sendo descobertos, algo que eles encobriam há muito tempo e que eles já viram que não vai ficar embaixo dos panos, né? Que isso já está perto de explodir. Então estão procurando, nesse momento, fingir que estão fazendo notificação de processo para mim, fingir, alegar que eu já tenho informação, alguns dados que ninguém mais precisa abrir ou tocar nisso. Fato que não procede, é ele soltando apenas uma ou duas frases, né, de um conteúdo bem maior, que eles não querem que eu tenha acesso na íntegra, e que foi um dado relevante e que eu quero que tanto os órgãos de justiça do Brasil como de outros países que eles recorreram, inventando dados falsos contra mim, contra outras pessoas, né? Tomem as providências jurídicas cabíveis para essas pessoas irem presas, para pagar a indenização que me devem pelo dano que causaram, tanto a minha imagem, ao meu nome, a minha saúde e a minha honra, né? Onde eu não posso nem mesmo constituir família, casar com a mulher que eu quero, conhecer em outro país, porque essas pessoas a acusam, essa pessoa falsamente, me acusam falsamente também e ainda alegam que eu teria algum tipo de incapacidade, né, ou deficiência. Todo um contexto de violação de direitos, de danos morais, danos materiais que me são causados, onde eu solicito a notificação dos processos, digo que quero ter direito a fazer a minha defesa, a ter conhecimento de tudo, mas bem vocês sabem, né, o porquê de tudo isso, as principais peças, as peças-chave que possuem dinheiro e influência no país, que são criminosos, foram agressores também, meus, que eu sofri algum tipo de crime, de violência passada por essas pessoas, buscou tudo quanto foi estratégia jurídica possível para que eles não fossem presos e para me tornar em criminoso ou incapaz, com a imagem totalmente distorcida perante o sistema de justiça e perante a sociedade brasileira ou até internacionalmente, né? Pessoal, então, os dados relevantes que chegaram a mim hoje foi que, né, desses processos de interdição e etc., que abrem contra mim, que já abriam, parece que há muito tempo atrás, mas a partir de 2020, 2021, veio se tornar um outro tipo de desfecho, um novo paradigma, né? Porque se descobriu uma organização criminosa no Brasil relacionada a tráfico humano e exploração sexual, e essas pessoas, para não serem presas, criaram tudo quanto foi tipo de golpe e estratégia jurídica possível, né? Se beneficiando de seus cargos políticos, abusando desses cargos e suas ocupações para influenciar desde o resultado de processos, como também de mexer, né, em peças-chave do sistema de justiça, vamos dizer assim. E a partir desse momento, desse período, entre 2020 até hoje, 2025, ocorreu que, dentro de algum desses processos que eu não fui, né, notificado, nem participei em audiência em momento algum, nem no momento nenhum, nem no início, nem no meio do processo, nem no final. Só para vocês terem uma noção, nem fui notificado disso, nem o ministro de Justiça me ouviu,
nem me intimou a nada, fizeram tudo da forma mais sorrateira e fraudulenta o possível para ninguém descobrir. Nem durante o decorrer do processo, nem depois dos documentos que aquele processo resultou, nada. E aí o que foi dito? Né, que o ministro de Justiça, Luiz Fux, dentro desses processos, viabilizou um documento em que alega que eu seria incapaz, louco, né, ou deficiente, e que também esse documento é um segundo, tem uma procuração, onde ele autorizou pessoas, seja, não sei dessas pessoas se são familiares, apenas se são pessoas dizendo que são supostos cônjuges, coisas que eu nunca tive, nunca casei, né, dizendo que seria marido, esposa, esposo, se foi filhos, que eu não constituí, eu tinha um processo de adoção em andamento que eu fui pedido o cancelamento, né, para nem ocorrer, se foi algo desse tipo, um suposto cônjuge, suposto filho, suposto familiar, seja lá o que ele inventou, para colocar lá como responsáveis, né? E essas pessoas começaram a ter esse tipo de documento que colocam elas como responsáveis para responder por mim juridicamente, para comparecer em processos no meu lugar, me representar publicamente, juridicamente, o que for. Sendo que não teve a minha autorização para isso, não teve meu conhecimento nem consentimento para isso na época. Esse juiz nunca me ouviu, nunca esteve presencialmente comigo, no sentido de falar comigo diretamente, nenhum deles. Foi um golpe, uma trama golpista também, né? Como criaram para o Brasil, no sentido mais macro, político, também criaram no micro ambiente, na microesfera que a gente está, buscando acusar falsamente várias pessoas que eles consideram inimigos, né, ou rivais ou de risco. E aí, por meio dessa procuração, tem se gerado os mais diversos crimes possíveis. Eu estou procurando assim palavras, gente, para descrever. O tamanho de absurdo, o tamanho de violência, de coisas hediondas, graves, gravíssimas, onde até estupro eu posso ter passado desacordado de noite, eles dizendo que teria sido um familiar ou cônjuge que autorizou por meio de reconstituição de crime ou algo do tipo, quando eu não autorizei ninguém a tocar em meu corpo. O nível de violência processual, por existir servidores públicos da justiça que são corruptos, criminosos e integrantes de uma rede de tráfico humano e exploração sexual. Porque a partir do momento que eles se disponibilizam a criar documentos, favorecer criminosos, integrantes, chefes de quadrilha, de organizações criminosas, eles se tornam, no mínimo, membros dessa quadrilha ou colaboradores em algum nível. Isso é nitidamente claro, né? E aí, pessoal, por meio desse documento, eles violaram meus direitos de todas as formas possíveis. É o que ficou claro aqui, né? E que eles estão dizendo que esse ministro de Justiça, né, mais alguns familiares, eles estão apresentando um discurso contemporâneo atualmente nos processos que ainda estão em andamento ou que eles estão abrindo, em que eles dizem internacionalmente, né? Este indivíduo, ainda de forma transfóbica, quer me colocar como ela ou mulher. Alguns deles ainda cometem crime de transfobia contra mim, eu não posso nem identificá-los no sentido para poder processar. Eles dizem, este indivíduo, supostamente, né? Este indivíduo, ele tem deficiência, é louco, atualmente se encontra acompanhado de um grupo de psicólogos enormes, com vários psicólogos acompanhando, tomando diversas medicações periodicamente, frequentemente, por não ter capacidade e que teria os familiares, os cônjuges, sei lá o que é que ele inventa, né? Como responsáveis com essa procuração para responder por algo por mim, onde eu não tenho que ser notificado de nada, eu não tenho que saber de nada,
porque supostamente eu seria deficiente, eu não compreenderia, para que eu não seja nem ouvido ou meu testemunho não seja credibilizado juridicamente. Essa é a verdade, né? Olha que golpe. Uma pessoa que tem tanta informação, tem relatos relevantes para a polícia ouvir, né? Para a polícia que tem a parte investigativa buscar descobrir algo. Uma pessoa que sofreu violações de direitos tem os possíveis suspeitos, os cabeças principais até dessa organização criminosa para ser identificado, e eles criaram esse tipo de golpe. E aí que fica a questão. Infelizmente, uma pessoa que ocupa uma instância do Supremo, né? Uma das instâncias supremas do Brasil, a única, na verdade, que tem a questão das instâncias. E eu me pergunto, o nível de violência processual que eu passei no Brasil e lá fora, e que eu ainda passo, né? E que eles não compartilham com os órgãos esses dados para eles não serem presos, porque são criminosos. A partir do momento que eles compartilham isso com as pessoas da área jurídica de forma aberta, que não são do Brasil, todo mundo percebe que isso aqui é um golpe, que se trata de um crime, de uma fraude que ocorreu, de violência processual contra o ser humano, né? Do mais baixo nível de perversidade possível de se imaginar. E aí que tá, é esse tipo de discurso que eles utilizam e apresentam em outro país, onde eles me acusam. Quando chega no Brasil, o Brasil não tem acesso a esse mesmo discurso da forma como eles fazem. Aqui eles dizem que tem uma avaliação psicológica, alguma investigação contínua, tem policiais corruptos, psicólogos que são criminosos, juristas que são corruptos dentro do sistema de justiça, dando cobertura para tudo isso. Qualquer instituição que eu vá, de residência que eu alugue, trabalho que eu esteja, eles inventam esses dados, dizendo que eu teria que ser demitido porque eu não tenho capacidade ou que vai ocorrer algum tipo de avaliação psicológica lá, porque está sendo pedida a minha demissão ou algo do tipo. E eu simplesmente não tenho acesso a nenhum desses dados. Fico olhando um movimento estranho assim, gente procurando cometer crime contra mim, às vezes cometer assédio, cometendo violação de direito contra mim, transfobia, crime de transfobia dentro do meu salário, ou do meu salário que dentro do meu trabalho, em busca de fazer eu perder aquele trabalho e ficar até sem meu salário, né? E eu fico assim nessa situação. Se eu responder algo, né, tentar me posicionar, dizer que eu sou homem, trans, você cometeu um erro, me chama tal coisa, isso seria transfobia. Mesmo de forma educada, de forma direta, eles inventam que eu estaria em surto. Olha, essa pessoa precisa ser medicada, essa pessoa precisa sair do trabalho, ser afastado, porque tem problemas. Isso tudo com essa gente perversa e criminosa que se diz servidor de justiça, né? Servidor público da justiça ou da segurança pública, participando desses crimes hediondos que eles criam contra a vida de um ser humano, né? Até de colocar agressor sexual para dizer que mora comigo, ou invadir minha casa, ou adentrar de madrugada quando eu estou dormindo, para criar uma prova falsa. Isso tudo é deliberado por criminosos. E lá fora eles dizem que é Tailã que se relaciona com algum homem ou mulher de madrugada desacordado. Lá fora eles dizem que eu estou sendo acompanhado, que eu me drogo, que isso e aquilo. Eu não uso drogas, nunca comprei. E aqui no Brasil eles criam esse discurso, que eu seria até suposto usuário de drogas, que eu tenho que perder o trabalho por causa disso, que eu não sei utilizar meu salário, que eu não posso acessar meus bens, né? Até como herdeiro do meu pai que faleceu. Tudo, gente, que eu não posso ser notificado de processo. Tudo quanto é tipo de absurdo, eles inventam. Acusam o governo do estado da Bahia, acusam meu local de trabalho, acusam familiares que se negam a participar dessas coisas, o que quer dizer a verdade. Quando não acusam esses familiares, eles vão atrás monitorar para violentar e ameaçar. Quando eles aparecem em processo, depois de ter sido coagido e ameaçado por eles, e tem que apresentar o mesmo discurso,
e tem que fazer os acordos judiciais que eles querem sobre coação, né? E aí que está a questão. Como é que o sistema de justiça brasileiro vai me reparar disso aí tudo? Como é que a gente pode resolver esse problema? Porque eu venho trazer isso a público desde o ano passado, eu peço para ser notificado. Eu estou dizendo, está ocorrendo algo, eu sei que tem, desde investigações do processo, e as pessoas não me abrem por quê. Eu preciso ser notificado de quem é as pessoas por trás disso, de que abriu esses processos ou que está testemunhando falsamente para processá-las, pedir a prisão delas, pedir indenização. Isso tudo que eles fizeram é extremamente lesivo e violento. É grave, gente. Onde eu estou mesmo numa situação que eu quero casar, conhecer uma mulher até de outro país, constituir família, cuidar de minha vida, fazer meu mestrado, me desenvolver profissionalmente, administrar meus bens, cuidar de minha casa, e sou impossibilitado, sou prejudicado premeditadamente por um sistema de justiça que existe corruptos e que esses corruptos criminosos omitem informações dos demais, procuram acusar falsamente até seus colegas de trabalho, acusam falsamente pessoas do STF, acusam falsamente o Ministério Público da Bahia, acusam falsamente várias e várias pessoas, políticos famosos, etc., porque também há uma demanda internacional em que um bandido brasileiro cometeu crime de contrabando e uso ilegal e criminoso de uma tecnologia americana que é secreta, que é de contexto de origem militar, e até isso ele tenta acusar a gente em outro país. E a gente tem isso para resolver e é impossibilitado de resolver por causa desse ministro criminoso de justiça, por causa de outros servidores públicos de justiça que são corruptos e fazem parte dessa organização criminosa que tenta favorecer Jair Messias Bolsonaro e seus filhos criminosos, como Renan Bolsonaro, o outro também, o Eduardo e o Carlos, e até o outro. Eu só estou esperando esse outro filho dele se armar para cima de mim ou abrir processo para eu falar dele também, porque eu ajo com justa medida, até onde procura se levantar contra mim e onde eu tenho informações. Porque todos esses três que eu citei junto com o pai são criminosos, não tenho dúvida. Agora eu vou dizer a vocês como é que isso tudo se resolve quando uma pessoa quer ter seu direito de defesa, quer fazer o pedido de prisão preventiva de policiais corruptos e criminosos que estão me acusando falsamente, criando dados falsos contra mim em outro país, que ameaçam, coagem e violentam até familiares meus para prestar falso testemunho ou fingir que me acompanha, que tenta trazer agressor sexual para perto de mim, dizendo que estaria investigando algo do tipo, e quando tem gente do judiciário que acoberta tudo isso, autoriza, delibera e omite informações dos demais para não ser descoberto em seus crimes. É isso que ficou claro. Por isso que fica aquele enxame dizendo, familiar tal, eu tenho direito de acompanhar, eu tenho direito de fazer tal coisa, eu tenho direito de fazer isso e aquilo. E pasme, não tem direito nenhum. Eu sou de maior, eu sou totalmente capaz, mas alguém do judiciário apresenta esse mesmo discurso que eles e encobrem os crimes que eles estão cometendo. Tudo isso para favorecer o criminoso principal, o chefe de uma quadrilha, de uma organização criminosa maior. Compreende que todo mundo já sabe que é o Jair Messias Bolsonaro e seus filhos que têm envolvimento com isso. E eu estou tendo acesso a esses dados de forma resumida, porque agora eles parecem que querem impedir o Estado, ou o trabalho, ou alguém que é alguma amiga ou amigo meu de contar, né? Eles estão fingindo que estão notificando onde eu esteja, seja no trabalho ou em minha residência. Tem um dispositivo remoto, uma tecnologia que eles utilizam para soltar áudios. Eu apenas ouço algumas frases e áudios em que eles contam isso aí, ó. Soltaram 3 frases. Tenho certeza que o processo não possui só esse conteúdo, mas eles querem dizer que ele me notificou. Quando a gente sabe que notificação de processo no Brasil não ocorre dessa forma.
Sem uma pessoa ter acesso ao número do processo, a cópia do conteúdo do processo integral e tudo. Sem ver os rostos, né? Sem poder identificar quem abriu esse processo e ter o resultado final em mãos, a sentença. Estão procurando até cometer esse tipo de crime, enganar o judiciário. E aí eu quero que o sistema judiciário, o próprio STF, tome as medidas jurídicas cabíveis.